Algumas lendas nascem onde os mortos sussurram. Cuidado, pois o que você está prestes a ouvir pode nunca mais sair da sua mente. Eu sou o cronista do oculto e essa é uma história que talvez você não devesse conhecer. Capítulo 1. O Grito na Noite. O vilarejo de São Lázaro parecia segurar o fôlego naquela noite de inverno. O céu, negro como tinta derramada, engolia as estrelas. E o vento cortava o silêncio com uivos que ecoavam pelas colinas. Como se lobos invisíveis rondassem as casas de madeira. O frio era cruel. Um frio que mordia a pele e fazia os ossos doerem. Um frio que os mais velhos diziam ser um mau presságio. No centro do vilarejo, uma pequena casa de madeira tremia sob o vento. Suas janelas estavam embaçadas pelo vapor quente de dentro, onde a vida e a morte estavam prestes a se encontrar. Dentro da casa, o cheiro de suor, sangue e ervas queimadas impregnavam o ar. Maria, a mãe, gritava com uma força que parecia rasgar sua alma. Seus cabelos negros, encharcados de suor, estavam colados no rosto pálido. Seus olhos vermelhos, de tanto chorar, olhavam para o teto como se implorasse a Deus por piedade. Cada contração era um tormento, uma faca invisível que a cortava por dentro. E seus gritos ecoavam pela casa, se misturando ao crepitar do fogo na lareira. Eu não aguento mais! Ela soluçava, as mãos agarrando os lençóis sujos, as unhas cravando na palma da mão até sangrar. Ao seu lado, Dona Clara, a parteira mais experiente do vilarejo, tentava manter a calma, mas suas mãos tremiam enquanto limpavam o suor da testa com a manga do vestido. O rosto dela, marcado por rugas profundas, estava tenso. E seus olhos castanhos carregavam um medo que não ousava admitir. Força, Maria! Força! Já está quase na hora! Dizia. Mas sua voz vacilava, traída pelo pressentimento que a corroía. Ela já havia trazido dezenas de crianças ao mundo, mas nunca sentiu algo assim. Uma escuridão que parecia pairar sobre a casa, como se algo invisível observasse, esperando. Fora da casa, José, o pai, andava de um lado para o outro no quintal, as botas afundando na lama gelada. O vento arrancava a folha seca das árvores, o som delas roçando o chão parecia um sussurro maligno. Ele segurava um terço nas mãos calejadas, os dedos brancos de tanto apertar, enquanto murmurava orações que mal conseguia completar. Proteja minha mulher, meu Deus! Proteja meu filho! Mas a cada grito de Maria que atravessava as paredes, ele sentiu o peito apertar, como se uma mão invisível o sufocasse. Ele parou, olhou para o céu sem estrelas e por um momento jurou ter ouvido um choro que não era humano. Um som baixo, gutural, vindo das colinas. Dentro, o momento chegou. Maria, com o rosto contorcido de dor, deu o último grito e parecia rasgar o próprio ar. Está vindo! Gritou Dona Clara, se posicionando entre as pernas de Maria. O sangue escorria, quente e viscoso, manchando os lençóis e o chão de madeira. Com esforço final, Maria empurrou e o bebê deslizou para as mãos calejadas da parteira.
Mas o silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante do que qualquer grito. Dona Clara segurou o pequeno João e o peso daquele corpinho gelado fez seu coração parar. Ele não se mexia, não respirava. Sua pele era cinzenta, como de um cadáver que já começara a apodrecer. E seus olhos, fechados, pareciam afundados em órbitas escuras. O cordão umbilical ainda preso pendia com uma corda frouxa e o sangue que o cobria já começava a esfriar. Meu Deus! Sussurrava Dona Clara, a voz falhando, enquanto segurava contra a luz fraca da lamparina. Não havia calor, não havia vida. Maria, exausta, ergueu a cabeça, os olhos arregalados de esperança e medo. É meu filho! Ele está bem? Perguntou a voz fraca, quase um sussurro. Mas o olhar de Dona Clara, cheio de horror, respondeu antes que ela pudesse falar. A parteira balançou a cabeça lentamente, as lágrimas correndo pelo rosto enrugado. Ele está morto, Maria! Nasceu morto! Um grito de desespero rasgou a garganta de Maria. Um som tão visceral que parecia arrancado de sua alma. Ela estendeu os braços, tremendo, querendo segurar o filho. Mas Dona Clara hesitou. O corpo do bebê ainda em suas mãos, frio como a noite lá fora. José, que ouviu o grito, entrou correndo pela porta, o rosto pálido, os olhos arregalados. O que aconteceu? Gritou. Mas ao ver o filho dos braços da parteira, ele caiu de joelhos, o texto escorregando em suas mãos e caindo na poça de sangue no chão. O silêncio que veio depois era pesado, sufocante, quebrado apenas pelo choro de Maria, que agora segurava o corpinho de João contra o peito, balançando como se fosse trazer ele de volta à vida. Meu filho, meu filho! Ela repetia, a voz embargada, as lágrimas caindo sobre a pele cinzenta do bebê. Dona Clara, ainda de pé, fez o sinal da cruz, os lábios tremendo enquanto murmurava uma oração. Mas, do fundo de sua mente, uma voz sussurrava que algo estava errado. Algo muito mais sombrio do que a morte. Capítulo 2. O berço vazio. O amanhecer em São Lázaro não trouxe alívio. O céu, pesado e cinzento, parecia uma mortalha esticada sobre o vilarejo, sufocando qualquer esperança de luz. A névoa rastejava pelas colinas, densa e fria, como se o próprio ar estivesse de luto. Na pequena casa de madeira, ainda dava para sentir o cheiro de sangue seco e ervas queimadas, misturado com o cheiro de terra molhada que entrava pelas frestas das janelas. Maria estava sentada na cama, com o rosto inchado de tanto chorar, os olhos vermelhos, fixos no berço ao lado. O corpinho de João, envolto no pano branco que Dona Clara havia deixado, repousava ali, imóvel, uma lembrança cruel da noite anterior. Maria não ousava tocá-lo, mas também não conseguia desviar o olhar. Seus braços estavam cruzados sobre o peito, como se tentasse segurar aquela dor que a consumia. E ela balançava o corpo, para frente e para trás, um movimento lento e ritmado,
como se fosse um tic-tac de um relógio quebrado. O lençol manchado de sangue ainda cobria suas pernas. E o silêncio na casa era tão pesado que parecia sufocar. José, os olhos fundos e a barba desgrenhada, não aguentava mais o peso daquele silêncio. Ele pegou a pá encostada na parede e saiu para o quintal sem dizer uma palavra. O frio da manhã cortava sua pele, e a cada passo na lama gelada parecia mais pesado que o anterior. Escolheu um canto isolado, perto de uma árvore retorcida, com galhos secos que se sentiam como dedos esqueléticos. A cova foi tomando forma, um buraco negro estreito que parecia engolir a pouca luz que restava. José suava, apesar do frio, e o vapor de sua respiração se misturava à névoa. Ele não chorava, não conseguia. A dor em seu peito era uma pedra, dura e fria, que o impedia de sentir qualquer coisa além de um vazio sufocante. Quando a cova estava fundo o suficiente, ele cravou a pá na terra e enxugou o rosto com a manga da camisa, o tecido áspero arranhando sua pele. Está na hora, murmurou para si mesmo. A voz rouca, quase inaudível, enquanto se virava para casa. Ele entrou, os pés deixando pegadas de lama no chão de madeira. O silêncio na casa era mais pesado que o de fora, como se o ar estivesse carregado de algo invisível, algo que observava. Maria ergueu os olhos quando ele se aproximou do berço. O rosto era uma máscara de desespero contido. José respirou fundo, o peito apertado, e estendeu as mãos para pegar o corpinho de João envolto no pano branco. Mas suas mãos encontraram apenas vazio. O pano estava lá, dobrado com cuidado, mas o bebê não. José piscou confuso, o coração começando a acelerar. Maria! Chamou, a voz tremendo, enquanto se abaixava para olhar debaixo do berço. Nada, apenas poeira e sombras. Ele abriu o pano com os dedos trêmulos, como se esperasse que João pudesse estar escondido entre as dobras. Mas o tecido estava frio, intocado, sem nenhum sinal do corpinho cinzento que ele viu na noite anterior. Maria! Cadê o João? Maria regalou os olhos, o pânico tomando conta do seu rosto. Ele estava ali, José. Eu não tirei. Eu juro, José. Eu não tirei. Sua voz subiu, se transformando num choro desesperado. E ela caiu de joelhos ao lado do berço, agarrando o rosário que pendia em seu pescoço. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Começou a rezar freneticamente, as palavras saindo entre soluços, as lágrimas escorrendo pelo rosto e pingando no chão de madeira. Suas mãos tremiam tanto que as contas do rosário batiam uma nas outras. Um tom seco e rápido que ecoava na casa como um tambor de pavor. José correu pela casa, abrindo portas e gavetas, jogando madeiras para um lado, o som da madeira batendo no chão e ecoando como trovões. Ele olhou debaixo da cama, atrás da cortina, dentro do armário, onde guardava as roupas velhas. Nada. O pânico crescia em seu peito. Uma onda gelada que subia pela garganta e o fazia ofegar. Não é possível! Não é possível! A voz cada vez mais alta, enquanto Maria continuava a rezar. Sua voz agora, um murmúrio febril. Rogai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Ele voltou para o berço, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o pano.
Foi então que sentiu um sopro de ar gelado, como se algo invisível tivesse passado por ele, roçando sua nuca e fazendo os pelos do seu braço se arrepiar. O pano em suas mãos parecia mais pesado por um instante, como se carregasse um peso que não podia ser visto. E por um segundo, José jurou ter ouvido um sussurro, baixo, quase inaudível, vindo de dentro do berço. Não era uma voz, não eram palavras, mas um som que parecia vivo. Ele largou o pano e caiu no chão com um som abafado. E deu um passo para trás, o coração batendo tão rápido que parecia prestes a explodir. A névoa lá fora parecia mais densa agora. O silêncio do vilarejo era absoluto, como se São Lázaro inteiro estivesse prendendo respiração. Algo estava errado. Algo estava muito errado. Capítulo 3. Renascido das trevas. A noite em São Lázaro parecia se recusar a acabar. A escuridão lá fora era absoluta. Uma cortina negra que engoliu o vilarejo e fazia a pequena casa de José Maria parecer um ponto solitário no vazio. O frio cortava como lâminas, entrando pelas frestas da madeira e fazendo as tábuas rangerem, como se a casa gemesse de dor. O cheiro de sangue seco ainda pairava no ar, misturado ao odor de cinzas frias da lareira, que há muito estava apagada. A névoa densa pressionava as janelas e o silêncio do vilarejo era tão profundo que parecia um ser vivo, observando, esperando. Maria e José estavam deitados na cama, mas o sono não vinha fácil. Maria, exausta, segurava o rosário com tanta força que as contas deixavam marcas vermelhas em sua mão. Seus olhos, inchados de tanto chorar, olhavam para o teto, respirando mal, quase sem ar, por causa dos soluços que ela tentava sufocar. José ao seu lado, deitado de costas, os olhos abertos, fixos na escuridão. O peso da perda de João era uma pedra em seu peito, e ele não conseguia parar de pensar no corpinho cinzento do filho, desaparecido sem explicação. Mas havia algo mais, uma fraqueza que ele não explicava, um cansaço que parecia sugar suas forças, como se o ar ao seu redor estivesse mais pesado desde a noite do parto. Maria finalmente adormeceu, vencida pelo cansaço. Até que abriu os olhos e, sem explicação, estava novamente no momento do parto. Sentia o corpo exausto, o ar pesado com cheiro de sangue e ervas queimadas, tudo tão real que a sufocava. Mas algo estava diferente. O peso da dor que ela carregava tinha sumido e sentiu um alívio que não fazia sentido. Foi um pesadelo, falou para si mesma. A voz fraca, quase um suspiro, enquanto olhava ao redor, confusa. Dona Clara, a parteira, sorria, os olhos brilhando de alívio, enquanto segurava um bebê que chorava. Um choro saudável, cheio de vida. É um menino forte, Maria! Disse Dona Clara, a voz cheia de alegria, enquanto entregava o bebê aos braços trêmulos de Maria. Ela o segurou contra o peito, sentindo o calor do corpinho, o coraçãozinho batendo rápido, e uma onda de felicidade a envolveu. Mas quando baixou os olhos para ver o rosto, o choro parou. A pele do bebê era cinzenta, os olhos fechados, afundados em órbitas escuras. E o corpinho, que momentos antes parecia vivo,
estava gelado como pedra. Maria gritou, um som que rasgou sua alma, e acordou de verdade com um sobressalto. O coração disparado e com as mãos ainda sentindo o peso do bebê. José! Gritou, agarrando o braço do marido. Ele acordou de imediato, o corpo tenso, o suor escorrendo pela testa, apesar do frio. Foi só um sonho, murmurou ele, tentando acalmá-la, mas sua voz tremia e seus olhos estavam arregalados, fixos na escuridão. Maria se encolheu, tremendo, com o rosário ainda em suas mãos, e começou a rezar, os lábios se movendo rapidamente, as palavras saindo em murmúrio febril, as contas batendo forte em suas mãos trêmulas. Ave Maria Puríssima, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Mas até sua voz parecia mais fraca, como se o simples ato de falar a esgotasse. Antes que José pudesse dizer mais, um som discreto cortou o silêncio. Um arrastar leve, quase imperceptível, de algo se mexendo pelo chão da cozinha. José se sentou na cama, o coração na garganta, enquanto Maria agarrou seu braço com mais força, as unhas cravando em sua pele. O que foi isso? Sussurrou ela, com os olhos arregalados de medo. José não respondeu. Ele se levantou, os pés descalços, tocando o chão gelado que parecia queimar de tão frio. Pegou o lampião na mesinha ao lado da cama, com as mãos trêmulas, acendeu a chama com fósforo. A luz fraca lançava sombras dançantes nas paredes, como se algo se escondesse nas sombras. A cada passo, as tábuas do chão pareciam ranger cada vez mais alto. Ele caminhou até a cozinha, o lampião erguido, a chama tremendo e lançando reflexos que mal iluminavam o caminho. O ar parecia mais pesado ali, carregando um cheiro que ele não conseguia identificar. Algo entre podridão e um doce enjoativo, como flores murchas. Quem está aí? Perguntou, com voz firme, mas com um tremor que mostrava seu medo. Não havia resposta, apenas o silêncio, que parecia pulsar em seus ouvidos. O som de arrastar parou, mas então ele viu algo no chão. Perto da mesa, uma colher de pau, caída, como se tivesse sido derrubada. José se abaixou para pegar, o coração batendo rápido, e ao tocar na madeira, sentiu ela gelada, mais fria do que deveria estar. Ele colocou a colher de volta na mesa, o estômago embrulhado, e voltou para o quarto, o lampião ainda tremendo em sua mão. Cada passo parecia mais difícil, como se o ar estivesse saindo do seu peito, sugando suas forças. Maria ainda rezava, as lágrimas escorrendo pelo rosto, o murmúrio de suas orações preenchendo o quarto. José apagou o lampião e se deitou novamente. Mas o sono não voltou. A noite parecia interminável, e a cada som, o vento uivando, as tábuas rangendo, um galo cantando ao longe, parecia carregar uma ameaça. Eles se abraçaram, tremendo, como se a escuridão pudesse engolir os dois a qualquer momento. Maria se sentia fraca, com um peso que a esgotava, como se algo a estivesse consumindo por dentro. Quando os primeiros raios do amanhecer cinzento finalmente atravessaram as frestas das janelas, trazendo uma luz pálida e sem calor, José e Maria ainda estavam acordados na cama. Os olhos fundos, os corpos exaustos. Eles mal se mexiam, com o silêncio da casa pesando sobre os dois. Até que um som estranho cortou o ar.
Um barulho que fez o sangue gelar em suas veias. Era um barulho leve de madeira batendo, junto com o murmúrio de bebê que trazia pequenas risadas estranhas. O som vinha da cozinha, baixo e insistente, ecoando no vazio da casa. José parou na porta, o corpo rígido, enquanto Maria aflita se agarrou ao seu braço, tremendo de medo. Ali, no meio da cozinha, estava João, o bebê que eles viram nascer morto, e agora estava sentado no chão, brincando com a mesma colher de pau que José tinha encontrado antes. Ele batia a colher no chão, rindo e balbuciando, os sons infantis enchendo o ar. Mas havia algo errado, terrivelmente errado. Os seus olhos abertos pela primeira vez eram de um preto absoluto, como poço sem fundo, e sua pele, ainda cinzenta, parecia brilhar com uma palidez sobrenatural. Ele virou a cabeça lentamente, os olhos fixos em José e Maria, e sorriu. Um sorriso que não era de criança. Um sorriso que parecia carregar um segredo antigo e sombrio. Maria caiu de joelhos. Um grito preso em sua garganta, as mãos cobrindo sua boca. Lágrimas corriam por seu rosto. Mas não eram apenas de medo. Havia um brilho de esperança em seus olhos. Uma esperança que lutava contra o terror que a consumia. João, meu filho! Sussurrou, a voz tremendo enquanto estendia os braços para ele. José, porém, não se moveu. José sentiu o ar ao seu redor mudar como se algo invisível se movesse. Uma presença que parecia sussurrar em sua mente. Uma voz que não era voz. Um som que não era som. O chão sob seus pés parecia vibrar. E o cheiro de podridão, as flores murchas, ficou mais forte. Agora misturado a algo mais. Um cheiro metálico, como sangue fresco, que parecia vir de todos os lados. João parou de rir. E o silêncio que se seguiu era pior. Muito pior. Porque naquele vazio, José ouviu um zumbido baixo e insistente dentro da cabeça. Um som que não vinha de fora, mas parecia se mexer em seu ouvido. Um zunido seco, com estalos, com gravetos se esfregando e se partindo. Um ruído vivo, faminto, que não pertencia a esse mundo. Capítulo 4. O enterro silencioso. Os anos passaram em São Lázaro, mas o vilarejo nunca mais foi o mesmo depois daquela noite fria. A casa de José Maria, que antes era um lar simples, agora parecia uma sombra, isolada na borda do vilarejo, como se até a luz do sol a evitasse. A madeira das paredes estava mais escura, apodrecendo nas extremidades, e o telhado rangia com o peso das telhas quebradas. O quintal onde José havia cavado a cova para João agora era um terreno baldio, coberto por ervas daninhas que cresciam tortas, como se algo no solo as deformasse. O cheiro de terra úmida e podridão tomava conta do ar, e os poucos pássaros que se aproximavam logo voavam para longe, como se sentissem uma presença que ninguém via. Ele não ficava doente, não se machucava, não chorava. Quando caía, se levantava em silêncio, com os olhos fixos em que observava. E um sorriso pequeno, que mal dava para perceber, surgia aos seus lábios. Um sorriso que fazia o estômago de Maria se revirar. Quando João machucava a mão com uma pedra afiada e não sangrava, José dizia que era um milagre. Quando os pássaros morriam ao pousar perto da casa,
Ele dizia que era um vento. Mas Maria sabia. Ela sentia que João não era apenas um menino. Ela o amava, ou pelo menos tentava. Mas a cada dia ao lado de João era uma luta contra o medo que crescia em seu peito e contra a fraqueza que parecia consumir o seu corpo. Sua pele, que antes era morena e cheia de vida, agora estava pálida e enrugada. E seus cabelos, antes negros e brilhantes, agora caíam em tufos, como se algo a estivesse matando de dentro para fora. Maria notava coisas que a deixava à beira da loucura. Certa noite, enquanto costurava a luz de uma lamparina, ouviu João rir na cozinha. Uma risada aguda, quase musical, que ecoou pela casa. Ela correu até lá, o coração na garganta, e o encontrou sentado no chão, brincando com a mesma colher de pau de anos atrás. Mas ao seu redor, as sombras pareciam se mover, se esticando pelas paredes como dedos longos e retorcidos. E o ar estava mais frio, carregado de um cheiro de podridão que a fez engasgar. João, o que você está fazendo? Perguntou, a voz tremendo, mas ele apenas a encarou. Os olhos negros brilhando com uma luz que não refletia a chama da lamparina. Brincando com eles, respondeu, a voz baixa, quase um sussurro. E Maria jurou ter ouvido outras vozes, sussurros vindo das sombras da escuridão. Naquela noite, ela sentiu uma dor aguda no peito, como se algo a esmagasse, e desmaiou, acordando horas depois com o corpo ainda mais fraco, os olhos fundos, a pele mais pálida. Tempos depois, Maria acordou no meio da noite com o som de passos leves no corredor. Ela acordou, o rosário na mão, e seguiu o som até o quarto de João. Ele estava de pé, olhando pela janela, as costas retas. João, o que você está olhando? Perguntou a voz fraca, enquanto se aproximava. Ele virou a cabeça lentamente, os olhos fixos em Maria, e apontou para o quintal. Eles estão ali, disse. Maria olhou pela janela com o coração disparado. No quintal, sobre a luz fraca da lua, figuras escuras pareciam se mover entre as ervas daninhas. Formas indistintas, como sombras que não tinham dono, dançando em um círculo onde a cova do João deveria estar. Maria gritou assustada, recuando, e quando olhou para João, ele sorria, os olhos brilhando com aquela luz não natural. José, por outro lado, não parecia notar as coisas que assombravam Maria. Mas ele sentia um cansaço que parecia crescer desde que João voltou. Ele se apegava ao menino com uma determinação quase obsessiva, como se João fosse sua única razão para seguir em frente. Ele é o nosso filho, Maria, dizia a voz firme quando ela tentava falar sobre o que via. Ele está vivo e é isso que importa. José brincava com João no quintal, ensinando ele a empilhar pedras ou a cavar pequenos buracos na terra. Sem perceber que João nunca ria durante essas brincadeiras. Apenas observava com aqueles olhos negros, como se estivesse aprendendo algo que José não compreendia. Mas José também mudava. Seus cabelos, antes castanhos e cheios, agora estavam grisalhos e ralos, caindo em tufos como de Maria. Suas mãos, que antes eram fortes, tremiam ao segurar a enxada. E sua pele, marcada pelo sol, parecia enrugada, como se ele tivesse envelhecido décadas em poucos anos. Ele sentia uma fraqueza constante,
uma dor nos ossos que não explicava, e uma névoa em sua mente que deixava cada vez mais difícil de pensar e suportar o peso do próprio corpo. No vilarejo, as outras crianças começaram a chamar João de João Morto. O apelido surgiu depois que ele foi visto brincando sozinho no cemitério, sentado sobre uma lápide antiga, falando com o ar como se alguém respondesse. Um grupo de crianças escondidas atrás das árvores observava com os olhos arregalados. Até que uma delas, mais corajosa, gritou: João Morto! João Morto! João Morto! As outras se juntaram, suas vozes infantis ecoando pelo cemitério, cheias de medo e provocação, antes de fugirem correndo, o coração disparado. As crianças tinham medo dele. E os pais delas, supersticiosos, proibiam qualquer contato com a família de João. Eles são amaldiçoados, sussurravam nas feiras, os olhos cheios de medo. Aquele menino não é de Deus. José e Maria se tornaram paias, evitados por todos. Ninguém mais os visitava. Ninguém mais comprava os ovos que Maria tentava vender. E as portas e janelas se fechavam quando eles passavam. A solidão pesava sobre Maria como uma pedra. E o medo de João a consumia. Dia após dia, enquanto seu corpo definhava, a pele cada vez mais pálida, os olhos cada vez mais fundos. Os eventos estranhos ficaram cada vez piores. Uma noite, a casa inteira tremeu, como se algo enorme tivesse batido contra as paredes. E o som de vozes, dezenas de vozes, falando em uma língua que Maria não entendia, ecoou pelo telhado. João estava no quarto, de pé, com os olhos fixos no teto. E quando Maria entrou, ele disse, sem desviar o olhar: Eles estão com fome. Na manhã seguinte, todas as galinhas do quintal estavam mortas. Os corpos intactos, mas os olhos arrancados, como se algo tivesse sugado de dentro. Maria gritou, caindo de joelhos, o rosário escorregando de suas mãos, enquanto José tentava acalmá-la com os braços ao redor dela. Foi um animal, Maria. Foi só um animal, disse ele, mas sua voz tremia. E ele não conseguia olhar para João, que observava a cena do canto do quintal, os olhos negros brilhando. Naquela noite, Maria tossiu sangue pela primeira vez. E José sentiu uma dor aguda no peito, como se algo esmagasse. Maria não aguentava mais. Sua mente, já fragilizada pelo medo e pela solidão, começou a se desfazer. Ela parou de comer, parou de dormir e passava os dias rezando, o rosário sempre nas mãos, os lábios se movendo em orações que não terminavam. Seu corpo estava esquelético, a pele esticada sobre os ossos, os olhos afundados em órbitas escuras, como se ela fosse o reflexo vivo da morte que temia. Uma noite, enquanto José dormia, Maria se levantou, os olhos arregalados e o rosto pálido como a lua. Ela caminhou até o quintal, descalça, o vento cortando sua pele, e parou onde a cova de João deveria estar. Você não é meu filho, sussurrou, a voz quebrada, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Você nunca foi meu filho. De dentro da casa, a risada de João ecoou, baixa e musical, e Maria se virou, o coração disparado. Ele estava na janela, os olhos negros fixos nela, o sorriso mais largo do que nunca. Na manhã seguinte, José encontrou Maria morta no quintal, deitada sobre o terreno baldio onde fez a cova anos atrás. Seu corpo estava frio, os olhos abertos, fixos no céu cinzento. E suas mãos ainda seguravam o rosário, as contas quebradas e espalhadas pela terra. Não havia marcas, não havia sangue,
mas o rosto dela estava contorcido em uma expressão de puro terror, como se tivesse visto algo que nenhum humano deveria ver. José caiu de joelhos, o grito preso na garganta, e abraçou o corpo da esposa, as lágrimas correndo por seu rosto. Ele cavou uma cova no mesmo lugar onde pretendia enterrar João. A terra ainda macia, como se esperasse por ela. Enterrou Maria ali, sob o olhar silencioso de João, que ainda observava o imóvel da janela. Os olhos negros brilhando com aquela luz não natural. José, agora de cabelos completamente brancos, o rosto enrugado e os olhos fundos, parecia um homem de 70 anos, embora mal tivesse 40. Cada movimento era um esforço, cada respiração uma luta, como se a presença de João o estivesse consumindo, dia após dia. Quando a última pá de terra cobriu Maria, José ficou só. Só no frio do dia cinzento que calava seu peito, sobre a terra úmida e morta aos seus pés. Capítulo 5. O chamado. 8 anos se passaram desde a morte de Maria. E São Lázaro parecia um vilarejo à beira do abismo. As colheitas murchavam antes de crescer. Os animais morriam sem explicação. E as noites eram preenchidas por sussurros que ecoavam nas colinas, como se o próprio vento carregasse vozes de um outro mundo. José, agora um homem definhado e acabado, vivia sozinho com João, em uma casa que parecia mais um túmulo do que um lar. As paredes estavam cobertas por mofo negro. O telhado cedia com o peso da chuva. E o quintal, onde Maria foi enterrada, era um terreno estéril, onde nada crescia exceto aquela árvore retorcida, com galhos que se estendiam como garras. O ar ao redor da casa parecia vibrar com uma energia profana, com um cheiro de podridão e enxofre, como se algo queimasse sobre a terra, que impregnava tudo. José, aos 48 anos, parecia um ancião à beira da morte. Seus cabelos completamente brancos caíam em tufos ralos, sua pele, enrugada, manchada e cheia de feridas, pendia sobre os ossos como um pano velho. Os seus olhos, antes cheios de vida, agora estavam fundos e opacos, cercados por olheiras escuras que pareciam hematomas. Ele se movia com dificuldade, o corpo curvado, as mãos trêmulas, cada passo um esforço que doía até a sua alma e parecia acabar com o pouco de força que restava. Todos esses anos vivendo sozinho com João o consumiu. Parecia ter uma energia invisível que sugava a sua vida, dia após dia. José mal comia, mal dormia. Sua mente estava enevoada, tomada por uma exaustão que não explicava. Mas apesar de tudo, ele ainda se agarrava à ideia de que João era seu filho. Uma esperança frágil que o mantinha vivo, mesmo que seu corpo estivesse morrendo. João, aos 13 anos de idade, era uma figura que inspirava terror. Alto para sua idade, magro como um esqueleto, ele se movia sempre muito devagar, como se cada passo fosse calculado. Seus olhos negros, que nunca piscavam, pareciam engolir a luz ao seu redor. E a sua pele, pálida e cinzenta, parecia ter uma luz fria, como se fosse feita de cinzas e sombras. Ele raramente falava, mas quando fazia, sua voz era monótona, quase um sussurro, como se viesse de um lugar muito distante. José, em sua fraqueza, ainda o amava.
Ou pelo menos acreditava que sim. Mas no fundo, ele sabia que algo estava terrivelmente errado. Certa noite, João desapareceu. José acordou com o som de um zumbido baixo, que mal dava para ouvir, que parecia vir de dentro da terra. O ar dentro da casa estava mais frio do que nunca, e o cheiro de enxofre e podridão era sufocante, como se o próprio inferno respirasse ao seu redor. Ele se arrastou até o quarto de João. Cada movimento, uma agonia, os ossos rangendo como madeira seca. A cama estava vazia, os lençóis intocados, e a janela aberta deixava entrar uma brisa gelada que parecia carregar lamentos. João! Gritou José, a voz rouca e fraca, quase um sussurro, enquanto se arrastava para o quintal, os pés descalços afundando na terra estéril. O céu acima estava negro, sem estrelas, mas havia algo estranho, uma luz fraca, de um verde doentio, pulsava no horizonte, como se o próprio céu estivesse doente. José vasculhou o vilarejo, chamando por João, mas as ruas estavam desertas, as portas trancadas. Os poucos aldeões que ainda viviam ali se escondiam, os olhos cheios de medo. Ele é do diabo! Sussurrou uma velha, espiando pela fresta de uma janela, antes de fechá-la com força e fazer o sinal da cruz. José ignorou as palavras, coração disparado, e seguiu em direção ao cemitério, guiado por um instinto que parecia sussurrar em sua mente, uma voz que não era a sua. O zumbido no ar crescia, acompanhado de um som que já tinha ouvido antes. Estalos, como gravetos se esfregando e se partindo, igual que ele tinha ouvido no dia em que viu João sentado pela primeira vez na cozinha. José mal conseguia se manter de pé, o corpo tremendo, a respiração ofegante, cada passo uma luta contra a fraqueza que o consumia. No cemitério, sob a luz fraca da lua, José encontrou João. Ele estava sentado sobre uma lápide antiga, as pernas cruzadas e os olhos negros fixos no céu. Ao seu redor, o ar parecia distorcido, como se o próprio espaço tremesse, e pequenas luzes verdes, como chamas de velas amaldiçoadas, flutuavam em círculos, cada uma emitindo um zumbido baixo que parecia um cântico profano. José parou, o coração na garganta, enquanto o frio no cemitério parecia queimar sua pele, e o cheiro de enxofre ficava ainda mais forte, misturado ao odor de terra revirada e morte. João, o que você está fazendo aqui? Perguntou, a voz quase inaudível, o corpo curvado, as mãos trêmulas, apoiadas nos joelhos para não cair. João não respondeu. Ele apenas apontou para a lápide debaixo dele, os olhos negros brilhando com uma luz que parecia vir do próprio inferno. José se arrastou até a lápide, os pés arrastando na terra úmida, e leu a inscrição com os olhos embaçados. João de Almeida, 1890 a 1890. O nome do filho, gravado em pedra, de um bebê que morreu há mais de um século. José caiu de joelhos, o ar preso nos pulmões, enquanto o zumbido ao seu redor ficava ainda mais alto, e as luzes verdes pareciam pulsar como um coração profano. Você não é meu filho! Sussurrou, a voz quebrada, as lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado, o corpo tremendo de exaustão e medo. João virou a cabeça lentamente, os olhos negros fixos nele, e pela primeira vez falou com a voz que não era a sua, um som grave, reverberante, que
parecia vir de um abismo sem fim. Eu nunca fui, Disse, e o sorriso que se formou em seus lábios era largo, desumano, mostrando dentes que brilhavam com a mesma luz verde das chamas ao seu redor. Um velho coveiro que observava de longe, tremendo, se aproximou, o rosto pálido como a morte. Ele não é de Deus! Ele tomou o lugar do seu menino! Ele é uma maldição! Um demônio que voltou para nos punir! Sussurrou, uma voz quase sumindo, enquanto fazia o sinal da cruz com as mãos trêmulas. José olhou para João, o coração partido, enquanto o zumbido se transformava em um rugido. O céu acima parecia se abrir, revelando uma luz verde que pulsava como um olho maligno. As luzes ao redor de João se multiplicaram, e ele se levantou, o corpo brilhando com uma luminescência que parecia feita de sombras e pecados. João ergueu os olhos para o céu, os braços abertos, como se respondesse a um chamado que apenas ele podia ouvir. O ciclo se fecha onde o véu é mais fino, disse, a voz agora um eco distorcido. Começou a dizer palavras que José não podia compreender, mas que o fizeram recuar, o corpo tremendo, a mente atordoada por um terror que não conseguia explicar. O coveiro, ao ouvir aquelas palavras, caiu de joelhos, as mãos unidas em oração, o rosário tremendo, enquanto murmurava: Pai nosso que estás no céu! Com a voz embargada pelo medo, os olhos arregalados, fixos em João. Uma luz forte desceu do céu, cortando a escuridão como uma lâmina. Ela envolveu João, seu corpo brilhando ainda mais, a pele cinzenta refletindo a luz de uma forma que parecia errada, como se ele fosse feito de algo que não pertencia à terra. José gritou, a voz fraca e rouca, estendendo as mãos trêmulas, os olhos ardendo com a intensidade da luz, mas não podia se mover. O ar ao seu redor parecia pesado, como se o próprio tempo tivesse parado. João foi erguido, o corpo flutuando lentamente para cima e os olhos negros fixos no céu. O sorriso ainda nos lábios, até que uma luz o engoliu por completo. Em um piscar de olhos, ele desapareceu. E a luz se apagou, deixando o cemitério envolto em um silêncio que parecia eterno, quebrado apenas pelo som distante de um lamento que não era humano. José caiu de joelhos, o rosto enterrado nas mãos esqueléticas, as lágrimas escorrendo por entre os seus dedos, enquanto o zumbido diminuía e o céu voltava a ser negro sem estrelas. O coveiro, ainda ajoelhado, continuava a rezar, o murmúrio de suas orações ecoando no vazio. O vilarejo de São Lázaro nunca mais foi o mesmo. Os sussurros sumiram, as colheitas voltaram a crescer e José, pela primeira vez em anos, sentiu o peso em seu peito diminuir, como se a energia que o consumia tivesse partido com João. Mas ele estava quebrado, um homem que parecia ter 80 anos, os olhos opacos, o corpo curvado, a vida sugada por algo que ele nunca compreenderia. A lenda de João morto permaneceu, contada em sussurros por aqueles que sobreviveram. A história de um menino que não era menino. Um ser do além que veio e partiu, deixando mais perguntas do que respostas. E nas noites mais escuras, quando o vento uivava pelas colinas, alguns juravam ouvir um zumbido baixo, quase inaudível, como se algo ainda observasse, esperando. Mas o que era verdade e o que era medo? Em São Lázaro, onde o véu entre os mundos parecia tão fino, talvez nunca se soubesse. Ou talvez a verdade fosse algo que nenhum coração humano poderia suportar.
Você acha que o terror acabou em São Lázaro? Ou será que o véu entre os mundos ainda guarda segredos mais sombrios esperando para serem sussurrados? A escuridão sempre guarda segredos. E eu volto para contar.